Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 22, versículos do 21 ao 32. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim como uma paliçada no alto e pedras colocadas sem cuidado não resistirão à força do vento, assim o coração hesitante pelos pensamentos estultos não resistirá diante das ameaças. Quem fere o olho faz correr lágrimas. Quem fere o coração expulsa dele a amizade. Quem atira pedras nos pássaros afugenta-os. Assim, quem censura a gritos o amigo desfaz a amizade. Se brandiste a espada contra o amigo, não desesperes. O retorno é possível. Se abriste amargamente a boca diante do amigo, não temas. Pode haver reconciliação. Se, porém, houve gritaria, injúria, soberba, revelação de segredos ou golpe desleal, nestes casos, qualquer amigo se afasta. Guarda fidelidade ao amigo em sua pobreza, para que possas beneficiar da sua prosperidade. No tempo da tribulação, permanece-lhe fiel, para teres parte na sua herança. Como o vapor e a fumaça da fornalha aparecem antes do fogo, assim, antes do sangue, as maldições, injúrias e ameaças. Não me envergonharei de proteger um amigo, e não me esconderei de sua face. Se me vierem males por causa dele, aguentarei. Todo aquele que o souber, porém, se precaverá contra ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim como a paliçada no alto. O que é paliçada? Paliçada é uma cerca feita de troncos com ponta, que fica parecendo uma seta. É uma pequena fortaleza feita com troncos de árvore. Mas uma paliçada precisa ser firme, porque senão até o vento derruba, quanto mais um inimigo que avance contra ela. Então a paliçada ela precisa ser firmada com pedras de forma bem rígida, de modo bem firme, não é? Então, assim como a paliçada no alto e pedras colocadas sem cuidado não resistirão à força do vento, assim o coração hesitante pelos pensamentos estultos não resistirá diante das ameaças. Igualzinho uma fortaleza que só parece que é, mas qualquer sopro de vento derruba. A pessoa que constrói as suas convicções em cima de pensamentos sem discernimento, de pensamentos insensatos, de ideias fracas. Quando chegar as ameaças, essa pessoa vai perder a convicção e não vai aguentar. Do mesmo jeito que esse muro feito de troncos que juravam proteger, mas não foram firmados corretamente, cai diante do da menor resistência ou da menor investida, até da investida do vento. Assim, a pessoa que constrói as suas convicções em cima de ideias erradas, de pensamentos errados, vai tombar na hora da dificuldade. Onde é que eu vou buscar os pensamentos corretos então?
Onde é que eu vou buscar as ideias firmes que me darão sustentação quando as dificuldades vierem? Porque as dificuldades vêm. Como é que eu vou adquirir sensatez? Como é que eu vou discernir bem as minhas ideias para saber se elas são certas ou erradas, capazes de aguentar os embates das provações? Na palavra de Deus, meu amigo. Por aquilo que a palavra de Deus lhe recomenda. E depois de nos dizer isso, que é preciso ter ideias sólidas, ideias verdadeiras, ideias que nos mantêm de pé, mesmo nas horas mais duras, a palavra de Deus vem e nos ensina algo indispensável se nós quisermos ter bons relacionamentos com as pessoas. E se nós quisermos ter ajuda nas horas das provações e das aflições. Que ideia correta é essa? Que pensamento bom é esse? Olha aqui. Quem fere o olho faz correr lágrimas, mas quem fere o coração das pessoas expulsa deles a amizade. Não fira o coração das pessoas. Não fira o coração de ninguém. Fui aprendendo na minha vida, sabe, a separar as brincadeiras das maldades. É muito bom a gente brincar, como nós fizemos aqui no comecinho do nosso programa, é muito bom. Mas quando entra a malícia, quando entra a maldade, fere-se o coração e expulsa a amizade. A brincadeira, sim, a maldade nunca. Por isso eu sei que tem mães que às vezes se preocupam, porque o pai está brincando com a criança ali, brincando de lutinha, brincando de espada. Gente, se o seu filho é um menino, ele precisa disso. Precisa. Porque é na hora da brincadeira que você ensina uma criança a medir a força. É ali o menino brincando com o pai, de lutinha, que o pai vai dizer, opa, assim não. Já passou dos limites. Porque ali brincando, às vezes a criança fica nervosa e quer apelar, quer partir para a violência. Aí é a hora que o pai ensina. Até aqui foi brincadeira. A partir daqui não é brincadeira mais. Pare com isso, porque não está bom. Não é? Então, eu fui aprendendo com as palavras a fazer a mesma coisa. Às vezes você faz uma brincadeira que desconcerta, às vezes você faz uma brincadeira até que irrita, mas não pode se fazer uma brincadeira que magoe, que desmereça, que rebaixe o seu amigo, que põe o seu amigo para baixo para que você possa se sobressair, para que você possa aparecer. Não é? Muitas dessas brincadeiras desconcertantes, elas nem são baseadas na verdade. Elas são baseadas no exagero. E o amigo exagera tanto que fica óbvio que é mentira. Não é porque é brincadeira. Agora, pode ser até sutil a brincadeira. Quando ela tem um fundo de verdade que visa diminuir o outro, isso fere o coração. Não foi a brincadeira quem feriu, foi a maldade. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Assim como você, ao bater no olho de uma pessoa, é inevitável, a pessoa não consegue controlar, é natural que saia a lágrima, é natural que se você ferir o coração do seu amigo, desfaça a amizade. Ah, não era para tanto, porque ele muito melindroso, não é? Muito afetadinho. Meu querido, não é questão de querer ou não querer. É natural que se expulse a amizade. A brincadeira expulsou a amizade. A fofoca expulsou a amizade. A malícia com que aquilo foi dito expulsou a amizade. Na hora ali da agonia, da angústia, do nervoso, aquela palavra dita de forma ruim para machucar,
com verdades que estavam guardadas dentro do coração, que na hora da raiva vem à tona, fere o coração do amigo, porque ele pensa, era isso que estava dentro de você? E continua aqui, olha, quem atira pedra nos pássaros, afugenta os pássaros. Assim, quem censura a gritos o amigo, desfaz a amizade. Você censurar um amigo aos gritos é igual dar uma pedrada. A toda palavra dita com raiva, toda palavra dita para reprovar, e sobretudo na frente das outras pessoas, é igual uma pedrada. A verdade, gente, nós podemos comparar a verdade com uma pedra. Com uma pedra você lança o fundamento para construir uma casa. Com uma pedra você faz uma joia preciosa. Porque afinal de contas, os brilhantes mais esplêndidos, os mais belos rubis, não é? As mais preciosas esmeraldas, nada mais são do que pedras. E se você colocar um rubi num estilingue, dependendo do estilingue, dependendo do tamanho do rubi, você pode matar uma pessoa. Então veja, com a mesma pedra, você pode fazer um presente precioso e você pode dar uma pedrada de arrancar um olho fora. A verdade é igualzinha. Tem gente que diz assim, mas eu só falei a verdade. Não, você meteu a verdade no estilingue e acertou, foi no olho. Usou a verdade para dar uma pedrada na pessoa. Machuca, aleja a moral do outro, aleja a boa fama da pessoa, não é? Com a verdade também você difama, porque uma verdade tirada de contexto ou colocada diante de pessoas que não têm uma relação com a outra pode ser extremamente prejudicial, não é? Então, do mesmo jeito que uma pedra espanta os pássaros, até mesmo uma verdade dita aos berros e diante das pessoas desfaz a amizade. Quantos pais perderam o coração dos filhos porque fizeram isso? Envergonhados, não foram capazes de suportar a vergonha e devolveram ainda pior a vergonha para um filho, gritando com ele, não é? Censuras, críticas na frente das outras pessoas. Quando a gente não faz o que é certo na hora certa, depois a gente fica tentando compensar da maneira errada. Quem não educa os filhos dentro de casa vai berrar com eles na rua. Quando você educa seu filho dentro de casa, você não precisa gritar com ele na rua. Casal que dialoga dentro de casa dificilmente vai se pegar aos berros no meio da rua. Quando você vê um casal na rua se agredindo e gritando, você pode ter certeza que eles não sabem conversar na intimidade. Porque se soubesse, isso não era necessário. Por que se grita aos berros no meio da rua? Para compensar lá fora a tarefa de casa que não foi feita. Não é? E quantos pais cometeram esse erro? Para poder esconder a vergonha de não saber educar, começa a gritar com o filho, com a filha, na frente das outras pessoas. Vai para casa, agora! Isso não é roupa! E aí começam os adjetivos que eu não vou repetir, porque são adjetivos vulgares, né? Às vezes a mesma coisa com o rapazinho. Talvez o pai tenha até razão de chamar a atenção, a mãe tenha razão de chamar a atenção, mas aos berros, na frente dos outros, perde o coração do seu filho, perde a amizade da sua filha, perde o respeito das pessoas, fere a ternura do seu pai e da sua mãe por você gritar com seu pai, gritar com a sua mãe, com o dedo em riste,
na frente das pessoas. Que humilhação para o seu pai, que humilhação para sua mãe. Se você fez isso, pede perdão. Volta atrás. Pede desculpas. Se tiver oportunidade, até diante das pessoas que viram, faz um meia-culpa. Olhe diante de vocês, eu quero me retratar, porque eu falei com meu pai, eu falei com a minha mãe de uma maneira que eu não deveria. Porque o pai e a mãe da gente não merecem isso, gente. Por pior que sejam, não merecem. Por quê, Márcio? Porque seu pai, porque a sua mãe. Quantas noites perdidas para cuidar de você? Quantas preocupações? Quantas madrugadas invadidas pelo cuidado para trocar suas fraldas, para levar você ao médico? Meu pai e minha mãe foram muito duros, foram muito severos, não me mostraram o amor. Não te mostraram o amor, mas você está vivo. Escolheram te dar a vida. Escolheram, porque hoje tem muito pai e muita mãe escolhendo matar os filhos antes de nascer. Uma escolha que jamais deveria ser abraçada. Nós que somos cristãos, nunca poderemos ser a favor do aborto. Nunca. Jamais. Nunca. É preferível morrer do que aceitar, compactuar com isso. É uma crueldade o que se propõe hoje em dia. Transformar jovens mães em assassinas dos próprios filhos. Porque a sociedade, olha, ela muitas vezes não ajuda. Ela oprime, ela condiciona, ela exige, ela impõe. Cobra um padrão de vida, condições, que às vezes a pessoa olha e diz, eu não tenho condições de enfrentar isso tendo uma criança. E todos os meios facilitados para poder se tirar a vida de uma criança, né? Se as pessoas que lutam para poder aprovar um aborto tivessem o mesmo empenho para dar condições a uma mãe para ter o seu filho, nós não teríamos, como alguns justificam aí, pessoas que estão na marginalidade. É só ajudar a dar condições dignas. Estudo, alimentação, saúde. É que fazer o bem dá mais trabalho, né? É mais fácil matar. Mas o seu pai, a sua mãe, escolheu dar a vida a você. Só por isso merecem o seu respeito. E Deus vai te compensar pela sua boa disposição em se retratar e em não agredir um pai, uma mãe, que às vezes até faz por onde ser agredido. Mas você, por temor a Deus, honra o seu pai, honra a sua mãe. Meu querido, sabe o que isso vai acarretar para a sua vida? Longe. Vida longa, saúde, prosperidade e o respeito dos seus filhos. Uma pessoa que honra um pai, mesmo que ele não mereça. Uma pessoa que honra a sua mãe, mesmo que a sua mãe muitas vezes na vida o tenha agredido e torturado, não é? Uma pessoa que honra o seu pai e a sua mãe, é promessa de Deus para esta pessoa. Terá vida longa, vai prosperar em tudo o que faz, terá saúde, terá paz e terá o respeito dos seus filhos. É pouco, mas não é mesmo. Então, olha, para que ferir o coração das pessoas? Para que dar pedrada num pai, dar pedrada numa mãe? O que você ganha ferindo seu marido? A gente, quando fica muito irritado, com muita raiva, inclusive inclinado à vingança, a gente não pensa, não tem discernimento, não tem bom senso, constrói lá a paliçada que vai ser derrubada. Aquilo que você acha que é força é fraqueza. Achar que agredir os outros é sinal de força é fraqueza. Eu pergunto com toda a sinceridade, o que você ganha agredindo quem vive com você? O
Quem joga pedra, gente, a pedra volta. Porque assim como é natural, quando você bate o dedo no olho e sair a lágrima, é quase um reflexo as pessoas a responderem do mesmo modo que a gente as trata. Então não é tratando mal que você vai ser bem tratado. Não é fazendo o outro sofrer que a pessoa vai te ver. É o contrário. Mantenha a amizade. E olha o que diz a palavra. Mesmo que você tenha puxado a espada contra o amigo. Mesmo que você tenha puxado a faca contra o seu marido. Contra a sua esposa. Mesmo que você tenha se armado contra ela. Mesmo que você tenha se armado contra ele. Mesmo que você tenha, num certo momento, agido como um inimigo do seu amigo. Como um inimigo da sua mulher. Como uma inimiga do seu marido. Mesmo que você tenha agido num certo momento, você e a sua sogra, como inimigos. Não desespere, porque o retorno é possível. Mesmo que tenha aberto amargamente a boca, mesmo que você tenha dito coisas amargas, difíceis de escutar e mais difíceis ainda de engolir, não temas, porque pode haver reconciliação. Pode haver reconciliação. Pode haver reconciliação. Porque, olha, qualquer amigo se afasta. Ainda mais se não for amigo. Qualquer amigo se afasta se houve gritaria, injúria, soberba, revelação de segredos, um golpe desleal, que é uma traição. Nestes casos, qualquer amigo se afasta. Márcio, e agora? Já aconteceu. Está falando aí que pode haver reconciliação. Mas como é que eu vou enfrentar essas dificuldades agora? Inclusive os conflitos com aqueles que me são íntimos. Sobretudo, fazendo o que essa palavra nos diz: não desespere. Não perder a esperança. Dar graças a Deus em toda e qualquer situação. Vamos vencer essas dificuldades pelo louvor, pela confiança em Deus, agradecendo a Deus que sabe como curar essas situações, aprender com o que aconteceu. Gente, nós temos que tirar proveito de tudo que nos acontece, aprender com os nossos erros. Nós precisamos examinar tudo, passar a fio tudo o que nos acontece e ficar só com o que é bom. Porque até de um desentendimento entre marido e mulher, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, Deus pode tirar o que de melhor aconteceu na nossa vida. Ele pode transformar aquela situação miserável na situação melhor da vida de um casal, de uma família e de uma amizade. Não foi uma nem duas vezes que aqui no Sorrindo para a Vida nós tivemos testemunhos de pessoas que, olha, passaram inclusive pela triste experiência da infidelidade conjugal. Mas que depois lá na frente disseram: tivemos que passar por aquilo para virar uma página horrorosa da nossa vida. Que pena que a gente teve que passar pela experiência de um adultério. Mas Deus usou dessa dor e desse sofrimento para nos unir, para fazer de nós uma família melhor. Hoje nós estamos em paz e vivemos melhor do que antes. Hoje nós nos amamos mais do que antes. Hoje nós aprendemos a nos valorizar. Hoje nós nos perdoamos. Nós temos uma cumplicidade que a gente não tinha. Não se desespere. Tenha confiança naquele que transformou água em vinho. Ele pode transformar a natureza de toda a situação que você está vivendo. A natureza desta relação que você está vivendo, que não é nada e pode se tornar o tudo. Confiar em Deus e aprender com as situações.
aprendemos com tudo que nos acontece. Mas veja, apesar de aprendermos com tudo, nós devemos guardar somente o que é bom. De tudo que aconteceu, jogue fora o que não presta e guarde o que é bom. Aquilo de ruim que aconteceu, transforme em alerta, em lembrete, para não trilhar de novo aquele caminho. Mas não guarde esse amargor, esse azedume no seu coração. Não guarde o ódio no seu coração. Não guarde a vingança no seu coração. Não diga, eu só vou voltar a falar com esta pessoa quando eu tiver a oportunidade de devolver a ela o mal que ela me fez. Não, isso não vai desfazer a inimizade. Isso vai agravá-la. Precisamos recuperar os tesouros perdidos. Gente, uma amizade perdida é um tesouro perdido. Então, deixe ir embora o que é mal. Guarde com você só o que é bom. Esqueça o mal que te fizeram e se lembre do bem que a pessoa fez. Porque muitas vezes uma amizade acaba por uma coisa ruim que aconteceu. E por causa dessa uma coisa ruim, a gente esquece uma infinidade de coisas boas. Relembre as coisas boas. Delete as coisas ruins e mantenha a gratidão no seu coração, porque isso vai deixar você contente e alegre sempre. É um coração agradecido, gente, que mantém a gente contente e alegre. Porque o mal agradecido está sempre descontente. O ingrato não precisa de castigo, ele já é o próprio castigo dele. Todo ingrato é um infeliz. Todo ingrato. Quando você encontrar uma pessoa ingrata, que não reconhece o que você fez por ela, não fique com raiva, tenha dó. Porque se ela é ingrata, você pode dizer assim, pobrezinha, infeliz, tadinha. Como é que eu sei se uma pessoa é feliz ou não? Por aquilo que jorra dela. De um poço você sabe se ele é de água ou se ele é de petróleo, por aquilo que sai dele. De uma pessoa que emana ingratidão, você pode ter certeza que as raízes do coração desta pessoa estão fincadas na ingratidão, na infelicidade. É infeliz. É infeliz, tadinho. Então, ser agradecido. E se é ser agradecido às pessoas, ser agradecido em tudo e, sobretudo, a Deus. Reconhecer a graça de Deus nas coisas que nos acontecem é sempre uma escolha. Negar a graça de Deus diante de tudo que nos acontece também é uma escolha. Reconhecer com gratidão que Deus está sempre do nosso lado é uma escolha que faz bem. Quem são as pessoas felizes na vida? Você já se fez essa pergunta? Preste atenção, confira e depois você nos diga aqui se é verdade ou não é. As pessoas felizes são aquelas que lembram do passado com gratidão. Pegue uma vovó feliz, um bisavô, um tataravô feliz. Peça para ele contar a história dele para você. Vai ter tanta coisa boa. Gente, tem gente que nós não queremos sair de perto da pessoa. É tanta história maravilhosa para se ouvir, numa história de vida tão longa. Eu tenho certeza que não faltam sofrimentos, mas da boca de uma pessoa que tem gratidão pela sua história só sai coisa boa. As pessoas felizes são aquelas que se lembram do passado com gratidão. Aqui eu passei por dificuldade, ela não lembra da dificuldade, ela lembra que Deus me socorreu. Aqui eu alcancei uma graça, aqui eu tive um milagre. Aqui esse amigo entrou na minha vida. Em vez dela lembrar da inimizade, ela diz, essa pessoa aqui, ó, é preciosa para mim. No começo a gente não se entendia, mas depois se tornou o melhor amigo para mim. As pessoas felizes lembram do passado com gratidão e são aquelas que se alegram com o presente e encaram o futuro sem medo. Receita de felicidade: lembrar o passado com gratidão
ter alegria no presente e encarar o futuro sem medo. Não tenha medo. O que pode te esperar de pior no futuro? Talvez você diga a morte. Ninguém escapa dela mesmo. Um dia todo mundo vai morrer. Não tem jeito, né, Márcio? O que faz diferença é a maneira como a gente morre. A gente tem que aprender a morrer bem. E só morre bem quem vive bem. Se você quiser ter uma morte feliz, tenha uma vida feliz. Se você quiser morrer em paz, tenha uma vida boa. É vivendo bem que a gente se prepara para a morte. Quem tem amizade com Deus não tem medo do futuro e não tem medo da morte. Então, olha, reconhecer as coisas boas que nos acontecem enche o nosso coração com o sentimento do bem. Reconhecer as coisas boas nos une com as outras pessoas. E mais importante ainda, quando eu começo a reconhecer tanto bem que chega para mim, isso me une a Deus. Me une a Deus. Como é a pessoa feliz e cheia de Deus? Você já se perguntou? A pessoa feliz e cheia de Deus é aquela que é grata por seu passado, contente com o seu presente. É aquela que ama a vida. Agora, a ingratidão fecha o coração para receber o amor. Em geral, a gente perde certos amigos por ingratidão. Porque uma história de amizade, gente, dá suporte para a gente superar certas dificuldades, não é? E aguentar os defeitos do amigo. Agora a ingratidão fecha o coração para receber o amor. O ingrato não recebe o amor, ele aceita os favores, não o amor que o acompanha. Ele quer o dinheiro, ele não quer o amor. Ele quer a refeição na casa da pessoa e não o carinho dela. Sinceramente, para mim não serve. Se eu não quero bem a pessoa, se eu não tenho amor por ela ou se ela não me ama, eu não quero da parte dela um material. Nem a refeição, nem qualquer ajuda material. Porque essas coisas são expressões do amor da pessoa. Não tem sentido o dinheiro que chega para você pelas mãos de um amigo se ele não vier acompanhado de carinho, de respeito, de afeição. Agora, o ingrato não está interessado na amizade, ele está interessado na oportunidade. É triste, né? E olha, a pessoa não amada, ela é possessiva. A pessoa não amada, ela é um buraco negro de afeto. Sabe aquela estrela que se transforma no espaço, um buraco negro que absorve tudo que está à volta? Uma pessoa não amada, ela suga tudo, pessoas e coisas, que é tudo para ela, tudo tem que ser dela, ela tem que se destacar o tempo inteiro, sufoca quem está perto. No fim, acaba por se tornar escrava dos apegos, dos ciúmes e das dependências. Não vai demorar muito para encontrar a decepção. Quem vive assim se decepciona. Quer dominar tudo, quer manipular os outros. As consequências se manifestam logo pela fome de atenção, de amizade, de comunicação. A ingratidão é a incapacidade de reconhecer o bem e, portanto, de reconhecer o amor que a pessoa recebe. Então, quem perdeu a sua fé no amor, quem não confia mais no amor de ninguém, vive numa prisão afetiva. Porque não acredita nem aceita que os outros possam amá-los. Olha, a pessoa sente-se culpada, inclusive por não saber amar. Qual é o caminho para vencer o desejo de dominação das outras pessoas e a fome de possuir, de ser dono dos outros? O caminho é aceitar que Deus nos ama. Quando nós aceitamos que Deus nos ama, o nosso coração se destranca. O nosso coração se abre.
Quando nós aceitamos que Deus nos ama, nós entendemos que nós somos dignos de amor. Nós precisamos descobrir o nosso lado bom e cheio do Espírito Santo. Descobrir que nós somos um dom para as pessoas. Precisamos descobrir que nós temos muitos dons. E quando a gente vai fazendo essa descoberta, nós damos graças a Deus, sabe? Porque nós somos amados. Você é uma pessoa muito melhor do que você pensa que é. Sabia? Então eu repito para que você tenha claro e jamais se esqueça. Você não é tudo que você pensa que é. Que às vezes a gente pensa que a gente é o ó do borogodó e não é. Se achando, né? Mas você é uma pessoa muito melhor do que você imagina. Digno de amor e amado. Aceite que Deus te ama. Põe suas mãos sobre o seu coração um pouquinho e dê graças a Deus, porque você é amado. Obrigada, Senhor. Porque Deus quis você. Porque Deus desejou você. Você é um desejo eterno de Deus que hoje existe. Deus desejou você desde toda a eternidade. Obrigado, Senhor. E hoje você, o desejo eterno de Deus, existe. A sua existência é uma existência amada por Deus. Deus ama que você existe e é por isso que você continua existindo. E a gratidão nasce quando nós passamos a amar, não para receber favores, mas porque nós descobrimos que o amor é a maior felicidade. Nós não amamos a Deus para Ele nos ajudar e nos dar a graça e nos curar e abrir caminhos afetivos e materiais para nós. Gente, quando a gente sente o amor de Deus, a gente sente que não precisa mais de nada. De verdade, o resto é acréscimo, é troco. A gente aceita porque são demonstrações da providência amorosa de Deus na nossa vida também, que vem ao encontro da nossa necessidade. Mas quando você experimenta o amor de Deus, rezar pedindo fica até difícil. Porque você nem sabe o que pedir para você, porque você se sente já com tudo. Porque o amor de Deus nos dá tudo. Diga, o amor de Deus me dá tudo. Me dá tudo. Nós estamos cercados de pessoas, de coisas boas. Nós só temos que abrir os olhos para enxergá-los. Coloca as mãos sobre os seus olhos e diga, Senhor, abre os meus olhos para eu ver que eu estou cercado de pessoas boas, de coisas boas. Que eu estou envolvido no amor de Deus, que eu preciso descobrir este amor, que eu preciso colocar o meu coração em sintonia com o amor de Deus. Aceitar que eu sou aceito. Aceite que você é uma pessoa aceita. Creia que você é amado. É isso que vai despedaçar esta prisão emocional na qual você se prendeu e que vai dar a você a alegria da gratidão. Senhor, derrama sobre nós Teu Santo Espírito, Senhor, para a gente entender isso, acreditar e acolher o amor que nós temos à nossa disposição e em nosso favor. Despedaça, Senhor, toda a cadeia emocional, toda a dependência afetiva que estava me prendendo. E com as mãos sobre o seu peito, para de lamentar o que passou. O que adianta você ficar lamentando o passado? A ingratidão manda você se lamentar. Mas a palavra de Deus nos manda não desesperar, nem mesmo diante de conflitos nos nossos relacionamentos mais íntimos. A palavra de Deus nos põe diante dos olhos o que é bom e garante que nós devemos fazer o que nos enche de amor e agradecer. Então, diga comigo, Divino Espírito de Deus, Espírito afasta de mim todas as lembranças Afasta de tristes. mim todas as lembranças. Vamos orar, vamos pedir a Deus esta graça. Pedimos, Senhor, essa graça, a graça de sermos visitados pelo Teu Santo Espírito, de sermos alcançados
pela Tua graça, de sermos renovados, transformados, de experimentarmos a cura, de alcançarmos a graça da reconciliação com tudo aquilo que nós fomos escutando, que nós fomos ouvindo. Esta graça de, pela ação e pelo poder do Teu Espírito, de examinarmos todas as coisas, de reconhecermos as nossas falhas, de descartarmos aquilo que não nos faz bem e de ficarmos com aquilo que é bom. Dá-nos esta graça, Senhor. Por isso nós pedimos um coração renovado, um coração transformado, Senhor. Diante de todas as realidades que a gente foi recordando, as situações, os problemas. Dá-nos esta graça, Senhor. Por isso nós pedimos, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim, com a mão no seu coração, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. E o Senhor segue fazendo a sua obra. A imagem é do Senhor tirando uma casca de um coração por dentro. Você que se protegeu de tantas dores, porque realmente isso serve para todos nós. Você pode ir se recordando de algumas situações, de palavras que foram ditas. Quando o Márcio foi lembrando aí das gritarias, você nem se lembrou, mas agora que eu falei, veio à memória, à tua memória, gritarias, xingamentos, palavras que foram assim, deixando você como se fosse uma casca dura mesmo, fechado aos relacionamentos. E o Senhor agora, com todo amor, como uma mãe, que às vezes quando tem ali uma sujeira no machucado, vai pegando, né? Uma gaze, um algodãozinho molhado e vai tentando limpar. Ou se for preciso, o pai também, a mãe, mesmo com a criança chorando, para não dar infecção, dá uma esfregada ali com sabão. A gente aprende, né, a cuidar de ferida. Não tenha receio de colocar a mão na ferida, de pensar. Porque você até deixou assim, ó, eu quero até esquecer, porque machucou demais. Não, permita agora, nesse momento de oração, vir à sua memória situações complexas na sua infância, na sua juventude, agora, nos seus relacionamentos atuais, de pessoas que falaram mal de você, machucaram o seu coração e você se fechou. Agora chegou a hora de cura. E eu quero agradecer, e se você já reconhece isso, deixa a gratidão vir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor só quer o nosso bem. O Senhor nos quer livres de qualquer ranço, ódio, amargura, né? Você agora se abre ao amor de Deus, porque o amor de Deus faz isso. Ele libera o perdão e você agora vai liberando perdão para essas pessoas. O Senhor está curando a muitos. Obrigada, Senhor. Muitos que traziam dentro de si esse sentimento de injustiça. Amém. Confirmo, Márcio. Você sofreu porque o que aconteceu não só fez você sofrer, foi injusto.
E você sabia que não era justo aquilo que aconteceu com você, que você não merecia. E Jesus agora está curando você e libertando desta mágoa antiga, dessa tristeza e dessa dor, do sentimento de perda de tantos anos desperdiçados, de coisas boas que poderiam ter sido vividas e não foram, porque esta situação aconteceu. O Senhor te ama e está te curando nesse momento, enxugando as suas lágrimas, aliviando essa dor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor.